Seu Jesus, irmãos. Quem fala, pastor Edilson Rodrigues, né? Venho trazer aí mais uma breve palavra aí para os irmãos, né? Falar um pouquinho sobre a Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança que é um elemento muito importante. Ela vai simbolizar a presença de Deus. Quando Moisés ele vai subir, né? Até o Monte Sinai, vai ter um particular com Deus. Deus ele vai dar uma espécie de receita, um mapa, para que Moisés possa edificar um tabernáculo para prestar culto a Deus. E acredito que Deus ele deu visões a Moisés, porque esse tabernáculo terreno ele vai trazer de uma forma simbólica, uma forma parecida com o que havia no céu, porque Deus ele trabalha dessa forma. Ele quis simbolizar o céu aqui na terra, para que o povo se preparasse. Então, eu andei meditando um pouco sobre a arca da aliança, que simboliza a presença de Deus. Eu estou aqui com um texto, né, em Êxodo 37. Eu vou estar lendo aqui esse texto rapidamente, né? Deus ele mostra para Moisés como que ele queria essa arca, de que forma ela seria feita. Então, ele vai dizer aqui, ó, 37, versículo 1, ó, ele chamou um artista para confeccionar essa arca. Ó, fez também Bezalel, a arca de madeira de acácia. Essa acácia era uma madeira muito forte, muito resistente e continha muita resina nela. E ó, o seu comprimento era de 2,5 côvados e a sua largura de 1,5 côvado. 2,5 côvados. 2,5 côvados. Um côvado, ele mede 45 centímetros, ou seja, 2,5 côvados. Ela deveria ter 1,10 m, mais ou menos, né, de comprimento. E de largura, aqui está dizendo 1,5 côvado. Ela deveria ter 55, 60 centímetros, mas quase isso. E a sua altura era de 1,5 côvado, de uma altura de 60 centímetros, mais ou menos. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, num lado das 2 argolas, do outro lado 2 argolas também. E fez varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro, e pôs os varais pelas argolas aos lados da arca, para se levar a arca. Amém, irmãos? Nós sabemos que essa arca, ela tinha que ter um propósito. Então Deus, ele não faz nada por acaso. Ele tem sempre um plano, um objetivo. A Bíblia, ela é um livro que você tem que emendar textos, fazer hermenêutica, né? Você tem que montar o quebra-cabeça. O que está aqui no começo está apontando para o fim. O que está no fim faz você voltar no começo para que você entenda o que João está dizendo em Apocalipse, ou o que os profetas também disseram. Então, essa arca da aliança, nós sabemos que ela tinha 4 argolas, e a Bíblia também relata que esta arca, ela tinha que ser transportada com 2 varas. Você ia colocar uma vara em 2 argolas de um lado e uma vara em 2 argolas de outro lado, certo? E esta Arca da Aliança, ela continha elementos dentro dela. Por que que Deus, ele constrói esta arca? Porque ela seria registrada como um testemunho
do que aconteceu na caminhada do povo saindo ali, né, do Egito até entrar na Terra Prometida. E quais seriam os testemunhos que estariam dentro desta arca? O maná, primeiramente. Primeiramente, as duas tábuas, né, que Moisés ele recebe no Monte Sinai, através de jejuar 40 dias e 40 noites. Deus vai pedir para ele lavrar duas pedras, né, subir ao monte e lá ter um particular com Deus. E Deus vai escrever nas tábuas 10 mandamentos, 10 ordenanças. Ali seria a lei, né, de Deus para com o povo. O povo que sai do Egito. Agora, o povo não poderia andar de qualquer jeito. Ele ia seguir uma lei. E essa lei, elas foram colocadas nas duas tábuas. Né? E essas tábuas, elas foram colocadas dentro da arca, como testemunha. Uma outra testemunha seria o maná, aquele pão que alimentou o povo no deserto. Todos os dias, Deus, para matar a fome do povo que estava caminhando naquele deserto, para entrar na terra prometida, Deus ele enviava o maná. E esse maná era para alimentar aquele povo. Por 6 dias ele enviava o maná. No sétimo, não tinha maná. No sexto dia, ele enviava 2 maná. Então, no sétimo dia, o povo descansava. Ninguém recebia o maná. Então, Deus pediu para registrar, né, num vaso de ouro aquele pão que era o maná. Colocaram dentro daquele vaso e colocaram dentro da arca. E o terceiro elemento é a vara de Arão. Por que a vara de Arão? Porque quando o povo estava no deserto, houve uma contenda. Muitos questionaram, né, a liderança de Moisés. Eu estou resumindo aqui, irmãos, para o vídeo não ficar muito longo. Então, Deus ele vai pedir para cada líder de uma tribo enterrar a sua vara. E a vara que florescesse seria a vara escolhida para liderar sobre o povo. Porque eles não criam que era o povo de Moisés que tinha que liderar. Houve uma rebelião, né? Um povo de Coré, que também pertencia, se eu não me engano, à tribo de Levi, eles se rebelaram contra. Então houve-se essa prova, né, de fé. E aí, depois de um certo tempo, essa vara ela é desenterrada. E para surpresa do povo, a vara que floresceu foi de Arão como confirmação. Então ali, aquela vara que floresceu também foi colocada como testemunho dentro da arca. E em cima da arca, Deus pede para confeccionar um propiciatório. Eu vou ler aqui rapidamente, ó, no verso 6. Ó. Faz também um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, ou seja, mesmo comprimento e tamanho da arca, né? Largura e altura, né? Da arca, mais ou menos isso. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida o fez nas duas extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de um lado e outro querubim na outra extremidade do outro lado. De uma só peça com o propiciatório fez os querubins nas duas extremidades dele. E os querubins estendiam as suas asas por cima, cobrindo com suas asas o propiciatório. E os seus rostos estavam defronte um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. Ou seja, esse propiciatório era como se fosse uma tampa para tampar a arca,
e ali havia 2 querubins, 2 anjos celestes, né, autoridades lá no céu, ajoelhados, né, estendendo suas asas, fazendo sombra sobre aquele propiciatório. Agora vamos lá, para saber um pouco mais, aonde era colocada essa arca? Ela era colocada dentro do tabernáculo, que Deus pediu também para Moisés construir. Esse tabernáculo ele era dividido em 3 partes. Era o átrio exterior, o interior e o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era lá que a arca iria permanecer. A arca estaria ali. E quem entraria no Santo dos Santos? Só o sumo sacerdote poderia entrar ali. Uma vez por ano. Ele entraria para quê? Para fazer a expiação. Para fazer o sacrifício anual do Yom Kippur. Era a festa anual, que era realizada no mês 7, no dia 10. Ele fazia sacrifício pelo povo e sacrifício por ele mesmo. E ele não poderia estar em pecado. Ele entrava com a roupa, né? Com todo aquele equipamento do sumo sacerdote, né? Com toda aquela vestimenta, ele entrava no Santo dos Santos uma vez ao ano para oferecer sacrifícios. Ele tinha que estar em propósito de jejum, em purificação. Ele não poderia estar em pecado, porque ali estaria a presença de Deus. Deus ele pairava sobre aquela arca. Ou seja, a arca da aliança, ela representava Deus dentro do tabernáculo. E agora também, a arca, esses 3 elementos que estavam dentro da arca, eles trazem uma representação. Eu não vou falar espiritual, mas uma simples representação. Sabemos que o maná, ele representa a provisão. Ou seja, Deus é a provisão em meio deserto. O pão que não faltaria àquele povo. Deus daria o sustento, o alimento para aquele povo caminhar. As 2 pedras lavradas, elas representam a lei. Elas representam a palavra de Deus, que aquele povo tinha que guardar como testemunho, como confirmação do que Deus tinha feito naquela região, né? Os sinais que Deus tinha feito, ou seja, e a palavra que estava escrita nas tábuas, ela serviria de, como posso dizer, ela seria um condutor para aquele povo, para o povo se santificar, obedecendo aqueles 10 mandamentos. E a vara de Arão, ela iria representar poder, sacerdócio. Ou seja, o sacerdócio estava sobre a casa de Levi confirmado através daquela vara. E a Arca da Aliança, ela só poderia ser transportada através dos sacerdotes. Homem comum nenhum poderia tocar naquela arca. Nem mesmo os sacerdotes eles poderiam tocar na arca. Eles tinham que transportar a arca através das 2 varas. Eram 4 homens. Como eram 2 varas, 2 homens na frente e 2 atrás. Eles levavam aquela arca. Eles conduziam a arca e ali havia uma nuvem de fumaça, né, de dia, e uma coluna de fogo à noite, protegendo aquela arca. E a Bíblia também fala que tinha que colocar um véu por cima da arca. Um véu azul. Eu estou explicando aqui de uma forma literal. Mas por trás da arca tem uma linguagem espiritual muito profunda. E é nesse estudo que eu quero entrar. Ali há algo muito mais profundo do que eu e você imagina. Não é simplesmente um objeto que está ali.
aquele objeto, ele simboliza Deus. Por isso que o povo tinha que levar aquele objeto. Entenda isso, irmãos. E essa arca, todas as vezes que eles iam para o campo de batalha, né, a arca ela era levada junto. Porque ela era a presença de Deus e levaria poder. Deus estaria com aquele povo, ajudando o povo a vencer a batalha, né? Então, assim, Josué, nós sabemos que quando o povo toma posse ali na entrada da terra prometida, né? Na beira do Jordão ali, o povo tinha que passar por aquele rio enorme. Os sacerdotes, eles estavam à frente com aquela arca. E ali, quando eles pisaram naquelas águas, o poder de Deus se manifestou e as águas se abriram, como foi na época do Mar Vermelho, quando eles estavam fugindo, né, de Faraó e seu exército. Deus repartiu aquele mar através da vara, né? Arão e Moisés utilizaram dessa vara. Ou seja, a autoridade estava com o povo levítico. Então, Josué, ele guia o povo, né? Os 4 sacerdotes ali com aquela arca. O Jordão se abre para que eles pudessem entrar em Canaã. Atravessar o Jordão e entrar em Canaã. Tomar posse daquelas terras. Da mesma forma, rapidamente, daqui a pouco eu vou estar encerrando. Essa é a primeira parte desse estudo, que é muito lindo, né? Um estudo maravilhoso. Essa arca, ela tem símbolos e significados muito espirituais. Ou seja, quando eles se deparam, né, com a cidade de Jericó, aquelas muralhas enormes, Deus havia falado para Josué unir o povo, que era para dar uma volta ao redor de toda a cidade. Seriam 6 dias, uma volta por dia, em silêncio, dando voltas, dando voltas. Mas no 7º dia, era para dar 7 voltas e gritar, e tocar as trombetas ali, na frente daquelas muralhas, que elas iriam cair. Então eles deram as voltas, as muralhas se abalaram. O grito, a presença de Deus, as muralhas caíram por terra. A Arca da Aliança, ela tinha que ser conduzida aonde o povo ia. O povo de Deus carregava essa Arca da Aliança como se estivesse carregando a Deus. Isso é muito interessante. Aí depois, o próprio Josué, né, porque o povo já não carregava mais o tabernáculo depois de repartir as terras ali em Canaã, ele construiu em Siló, né, uma espécie de um templo, um local para colocar esta arca. E lá ela permaneceu. O rei Eli tomava conta, né, desse templo junto com seus filhos. E aí nós sabemos que os filhos de Eli, eles eram desobedientes, né, Ofni e Finéias, eram pecadores, né, se deitavam com mulheres, o sacrifício, eles comiam no sacrifício dos animais, eles não obedeciam a Deus, e Deus vai punir o povo, enviando o exército filisteu, vai matar Ofni e Finéias, né? Eli vai cair da cadeira, vai quebrar o pescoço e vai morrer, e ali eles vão levar aquela arca da aliança. Aquela arca da aliança, ela vai escapar da mão do povo de Deus. E aí ela vai lá pro lado da Filistia, né? E eles vão levar para o templo de Dagon, um deus estranho, né? Que era metade homem, metade peixe, se não me engano. E colocam do lado do deus estranho. Só que no dia seguinte, né?
quando eles entram naquele templo, eles se deparam com um Dagon com a cabeça partida e caído. Ou seja, através da presença de Deus, ele se curvou. Então o povo já começa a se assustar. Aquela arca é transportada para Ekron, se eu não me engano. E lá, da mesma forma, o povo começou a pegar doença de rato, né, hemorroida. E ali o povo começou a querer desfazer daquela arca, né? E o que acontece? Aquela arca, então, ela é tirada dali e é levada para Kiriat Jearim. E lá ela fica 20 anos. E quando Davi, estou resumindo rapidamente, irmãos, eu quero chegar na parte espiritual. Isso eu creio que está na Bíblia, as pessoas conhecem mais ou menos. E quando Davi ele se torna rei, ele necessita, né, questão de honra e crendo na palavra de Deus, trazer essa arca de volta. Então Davi ele vai atrás dessa arca. E Davi, quando ele entra lá em Kiriat Jearim, ele quer trazer a arca. E a arca, ela está com, acho que é Abinadab, não lembro agora o nome do moço. Né? Ele pega essa arca, coloca, né? Carro de boi, Davi vai de qualquer jeito. Leva carro de boi, coloca a arca em cima e usar vai ajudar Davi a transportar essa arca. E a Bíblia diz que o boi ele tropeça e a arca vai cair. E Uzá vai colocar a mão para a arca não cair e ele é fulminado. Ele é destruído. Davi ele fica com um temor muito grande. Ele começa a se entristecer pela morte daquele homem. E talvez, acredito eu, que ele se coloca como culpado. Então ele pega aquela arca e vai deixar na casa de Obed-Edom. E Obed-Edom vai ficar com a arca por 3 meses. E lá ele seria abençoado. A casa de Obed-Edom teria muita prosperidade. Né? Eu não estou apresentando os textos aqui, mas é mais ou menos isso. E Davi, depois de 3 meses, ele vai voltar para buscar essa arca. Só que agora ele vem preparado. Como a lei dizia, ele tinha que levar os sacerdotes para transportar a arca da aliança, né, com as varas atravessadas sobre as 4 argolas. E ali Davi ele vai tirar a arca da casa de Obed-Edom. Para quem conhece a Bíblia, sabe, né? E ele vem cantando, festejando. E a cada 6 passos que ele dava com a arca, ele sacrificava 2 animais. Um cordeiro, se eu não me engano, e um boi. Ele ia matando os animais e continuava a sua caminhada até entrar em Jerusalém. E lá ele iria edificar um templo para colocar aquela arca, só que Deus não queria que Davi edificasse um templo. Então ele preparou um local específico para deixar aquela arca. Só que depois que Davi falece, né, eu estou contando a história da arca resumidamente, moço. Quem vai edificar o templo é Salomão. E lá Salomão coloca aquela arca. Ele faz um templo com 2 querubins, né, e coloca a arca ali dentro. E lá a arca vai permanecer até a época que levanta-se a Babilônia, né? O rei Nabucodonosor ele começa a escravizar os reinos e ele vai até Jerusalém, destrói todo o templo lá, começa a roubar as coisas, levar, né, para o seu reino lá na Babilônia. E dali em diante a arca sumiu. Nós não sabemos o paradeiro da arca. Aleluia. Só que em João, né, João Apocalipse, né, desculpa, 11:19 fala que a arca ela foi vista no céu por João. Não sabemos, né, se a arca que ele viu, ele estava apontando, né, para a arca celeste ou se era a arca que fora produzida aqui na Terra. Então, esse é um breve resumo, né, da história da arca. Eu vou
parar por aqui. Essa é a primeira parte. Aí eu vou estar gravando a segunda parte desse estudo. Nós vamos trazer uma parte espiritual desta arca. Amém, meus amados? Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.